Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, né? Tem um tempinho que, desde que a gente se mudou para o Rio, acho que eu tive aqui uma ou duas vezes. No domingo, acho que uma só, pela manhã. Tive aqui no Cultura de Graça e é bom estar um domingo inteiro com vocês, estar revendo tanta gente querida na CBM, que é uma igreja que nunca vai deixar de fazer parte da minha vida, da vida da minha família. Então, rever tantos amigos aqui, que a gente não tem oportunidade de ver tanto, para a gente é sempre uma alegria. E estar compartilhando a palavra de Deus com vocês é também motivo de maior alegria ainda, né? Poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado conosco. Essa série, privilégio também, poder começar uma série de mensagens num texto da Bíblia, num livro da Bíblia, tão importante, o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria. Então, eu vou te convidar para já deixar a sua Bíblia aberta em Eclesiastes 1. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos daqui a pouco, mas antes eu gostaria de falar um pouco a respeito da proposta dessa série e daquilo que nós vamos meditar nessa noite. Hoje começa essa série, O Sentido da Vida. O livro de Eclesiastes, ele é um livro de sabedoria. E isso nos leva a algumas perguntas que nós fazemos. Na verdade, 3 perguntas que todo ser humano faz. A primeira delas é: de onde eu vim? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos questionar, procurar saber de onde nós viemos. E para essa pergunta, de onde eu vim, qual é a origem de todas as coisas, existem várias respostas. A ciência responde isso, as diversas correntes da filosofia vão responder, as centenas, talvez milhares de religiões vão ter cada uma explicação para a origem da vida. E, sendo nós cristãos, nós temos a convicção que a resposta que a palavra de Deus nos dá é a verdadeira, mas, de certa forma, existem várias formas de se encontrar uma resposta para essa pergunta. Para o homem pós-moderno, o mais importante é que cada um creia na sua verdade individual, que cada um se apegue a uma dessas respostas, tome para si como verdade e, de preferência, uma resposta que lhe conforte o coração, que lhe traga algum tipo de conforto. E todos nós nascemos com essa dúvida, em algum momento nós vamos questionar isso. A segunda pergunta que todo ser humano, em algum momento da vida, vai se fazer é: para onde eu vou? Quando a gente chega à conclusão de que a morte ela existe, e como muitos dizem, a única certeza que nós temos, aí surge em cada um de nós a seguinte pergunta: para onde eu vou depois da morte? O que acontece? Né? E às vezes essa mesma pergunta ela é feita de forma um pouco diferente. Existe vida depois da morte? O que acontece? E para essa pergunta também existem diferentes respostas, tanto da ciência, da filosofia, das religiões. E, de igual forma, essa segunda resposta, a humanidade busca uma verdade, uma dessas respostas, e toma para si como verdade aquela que melhor lhe agrada. Então, existem várias respostas para essa pergunta. Sendo nós cristãos, aqueles que são cristãos e que creem na Bíblia como palavra de Deus, entendem que há uma verdade para essa pergunta. Mas existe uma terceira pergunta que, diferente das outras duas, é uma pergunta que, de fato, a filosofia, as correntes filosóficas, a psicologia e as diferentes religiões tentam responder, mas a ciência ela não tem uma resposta, que é: por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Qual é o meu papel no mundo? Qual é o meu significado?
Talvez você nunca tenha feito ou se feito essa pergunta diretamente, mas, de alguma forma, todos nós vivemos buscando essa resposta, mesmo que de forma inconsciente. Porque todos nós, todo ser humano, ele nasce com ele vive com a necessidade de sentido e significado para a vida. Todo ser humano vive com a necessidade de propósito. E a religião está ligada diretamente à necessidade humana de sentido para a vida. A religião não é uma ideia que tenta simplesmente explicar a origem da vida, mas sim o significado, o propósito da vida. Às vezes, as pessoas tentam reduzir a fé cristã, por exemplo, como simplesmente a tentativa de se explicar a origem da vida. Mas a fé cristã, ela vai muito mais profundo. Ela explica o significado. Ela se propõe não só a dar resposta para as outras duas perguntas, mas, sobretudo, entender o nosso papel no mundo. Quem nós somos e por que nós estamos aqui. Descobrir o sentido da vida, o significado da vida, o propósito da vida, é descobrir não somente por que nós estamos aqui, mas para quê e quem, na verdade, nós somos. Nós somos, na verdade, especialistas em nos enganar e nós mesmos tentamos projetar a nossa identidade em algumas coisas. Temos a tendência de projetar a nossa identidade no trabalho, na nossa aparência, no dinheiro, nos bens, em um relacionamento ou no sexo. Nós não temos apenas necessidades fisiológicas. Comer, dormir. Nós temos, sim, essa necessidade de sentido e significado. Nós não somos como animais irracionais que estamos aqui no mundo simplesmente para sobreviver. De nada adianta eu suprir essas minhas necessidades fisiológicas se eu não souber qual é o meu sentido e o meu significado. Se eu não souber o meu sentido, o meu significado, eu acabo vivendo por viver. A cada dia que passa, nós vemos mais e mais notícias a respeito de pessoas que, por exemplo, se suicidam. É um assunto que está em voga, a gente vê muito se discutir sobre isso. Talvez muitas pessoas que chegam a esse extremo fazem isso porque viviam por viver, perderam o sentido e o significado da sua existência, ou talvez nunca descobriram o seu sentido e o seu significado. Porque, diferente do que talvez você possa pensar, o suicídio não é um grito desesperado pela morte, mas um grito desesperado pela vida. Por não conseguir viver, por não conseguir encontrar propósito, muitas pessoas chegam a esse extremo. Talvez muitas pessoas que pensam nessa atitude ou tomam essa atitude, fizeram isso porque o sentido e o significado dessas pessoas estava apoiado em coisas. E hoje eu gostaria de refletir com vocês na palavra de Deus sobre um texto que fala sobre esse nosso propósito, sobre o significado da nossa existência. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 1, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios,
Para lá, eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Irmãos, esse texto, como nós falamos, o livro de Eclesiastes, tem a sua autoria atribuída a Salomão. Salomão, para quem não conhece a história desse homem, Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão, proporcionalmente falando, a Bíblia diz que foi o homem mais rico que passou na terra, em sua época, proporcionalmente, comparando a todos os homens ricos de todos os tempos, não haverá ninguém tão rico como Salomão. Salomão foi um homem que não desfrutou somente de riquezas, de bens, de sabedoria, foi um homem que teve prestígio, status, ele tinha poder, um homem que se relacionou com aproximadamente 1000 mulheres, entre esposas e concubinas, um homem que tinha conhecimento, que trabalhou muito, um homem que experimentou o ápice de todas as áreas da nossa existência, que geralmente nós depositamos, de alguma forma, propósito e sentido para a nossa vida. Áreas que geralmente as pessoas tentam projetar, colocar a sua identidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega quando nós lemos esses 11 primeiros versos do livro de Eclesiastes? Sendo a autoria desse livro de Salomão, só é possível ele ter escrito esse livro no auge da sua maturidade. Ou seja, depois de ter experimentado de tudo, de forma muito profunda, que o mundo pode oferecer. E o que a gente vê? Um texto de alguém mal-humorado. Ele chama de vaidades, como está na tradução que eu li, na Almeida. Talvez, se a sua Bíblia é a tradução NVI, a tradução vai estar como inutilidade. Na século XXI é como, sabe? Grande ilusão. Aí você pode perguntar, é grande ilusão, é vaidade ou é inutilidade? Na verdade, a palavra hebraica para vaidade, é interessante que o autor ele fala vaidade de vaidades. É um recurso literário do hebraico para dar uma ênfase máxima àquilo que ele está querendo dizer, àquela expressão que ele está colocando. A palavra no hebraico é rebel. É uma palavra que não tem uma tradução exata para o português, assim como muitas palavras de outros idiomas não têm uma tradução exata, né? E a gente traz uma tradução mais próxima, né? A tradução dessa palavra tem, sim, o significado de inutilidade, de vaidade, mas ela tem um sentido muito interessante, que é vapor. A palavra tem um significado de inutilidade, mas também tem esse sentido de vapor. O que ele quer dizer com isso? O que o autor de Eclesiastes quer dizer com isso? O autor quer dizer que tudo sendo um vapor, ele diz que a nossa vida é como um vapor, é passageira e também, sendo ela como um vapor, é algo que se a gente tentar controlar, se a gente tentar pegar com as nossas mãos, o que vai acontecer? Vai escorrer pelos dedos. É possível segurar o vapor? Então, o que o autor de Eclesiastes está falando, que além da brevidade da vida, ele está falando que nós não temos controle absoluto sobre a nossa própria vida. Se nós tentarmos agarrar a nossa vida,
apoiado nessas coisas que nós experimentamos aqui na história, elas vão escorrer pelos nossos dedos. A vida vai escorrer pelos nossos dedos. O autor não está falando, quando ele diz quanta inutilidade, ele não está falando que a vida é inútil. Ele não está falando que a vida não vale a pena. Porque se a vida não vale a pena ser vivida, nós podemos seguir aquela antiga filosofia que diz: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O que o autor está dizendo é que a vida sendo um vapor, que as coisas desse mundo sendo vaidade, existe um propósito maior do que coisas passageiras para a nossa vida. Existe um propósito maior para a nossa vida. Por isso o autor pergunta: o que ganha o homem com todo o seu esforço? O que a vida nos paga de volta com todo o esforço que nós empenhamos naquilo que equivocadamente nós colocamos, depositamos a nossa identidade, o nosso sentido e o nosso propósito? O que a vida paga de volta? O que ele diz? Nada. Qual é a recompensa em depositar a sua identidade em coisas desse mundo que um dia vão passar? Seja pessoa, seja uma pessoa, seja um relacionamento, sejam prazeres, sejam bens, seja o poder, seja o status. E é interessante que você pode pensar, mas isso foi escrito há milhares de anos atrás por um homem antigo que não tinha mente pós-moderna e não conhecia os dilemas e os desafios do mundo de hoje. Mas o que ele diz? Não há nada de novo debaixo do céu. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas projetam uma suposta redenção em se viver hoje em dia como se vivia 100 anos atrás. A falsa ilusão que não, na década de 20, aqui a modéstia, as pessoas... Irmãos, depois da queda, o mundo pós-Éden sempre foi a mesma coisa. Traição, corrupção, assassinato, incesto. Depois que o pecado entrou na vida do homem, pelo pecado cometido pelos nossos primeiros pais lá na criação, o homem, ele é o mesmo. Muda-se a forma, mas a essência é sempre igual. Só muda a forma. Mas o homem, além de cometer as mesmas coisas, de praticar as mesmas maldades, o homem também, desde a antiguidade, continua projetando, criando ídolos no status, nas coisas, nas pessoas, no prazer. O que muda é a forma. Aí você pode pensar, não, mas naquela época, por exemplo, não existia as mídias sociais. Só muda a forma. Talvez a mídia social seja apenas uma plataforma para você buscar o quê? Notoriedade e status. Mas isso não foram as mídias sociais que induziram as pessoas a buscar isso. Apenas uma plataforma para as pessoas buscarem algo que elas sempre buscaram, desde o princípio. Ah, não, mas o mundo capitalista que nós vivemos, as pessoas estão sedentas pelo lucro desonesto, ganhar mais e mais, acumular bens a despeito daquele que não tem nada. Irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que é impossível servir a dois senhores, e ele não fala a Deus e o diabo, mas ele fala a Deus e a mamon, ou a Deus e o dinheiro. Então o homem é o mesmo. Não há nada de novo debaixo do céu. As coisas que acontecem hoje, talvez aconteçam apenas de uma forma diferente. Mas o pecado, a motivação é a mesma, desde a queda lá no Éden. E é interessante também que ele fala, tudo é vaidade. Daqui a algumas gerações, aquele que é notado hoje já vai ser esquecido. Se você pensar, por exemplo, o pessoal da década de 80 vai pensar em Fórmula 1, vai pensar talvez em Nelson Piquet, início dos anos 80. Se você perguntar para uma criança de 10 anos hoje, quem é Nelson Piquet, ele não vai saber quem é. O pessoal que passou a infância nos anos 90 vai falar de Fórmula 1, vai lembrar de quem? De Ayrton Senna. Se eu perguntar para minha filha Mariana, de 5 anos,
quem é Ayrton Senna, ela não vai fazer a mínima ideia. E mesmo que eu conte tudo a respeito do Ayrton Senna para ela, não vai ter o mesmo sentimento que aqueles que passavam as tardes de domingo assistindo às corridas de Fórmula 1 e escutando a música, o tema da vitória, sentem ao falar sobre Ayrton Senna, ao ver um documentário, ao ouvir a música. As crianças de hoje em dia têm como ídolo no futebol o Neymar, Cristiano Ronaldo. Aí se falar sobre Ronaldinho Gaúcho, que ganhou o prêmio várias vezes e parou há pouquíssimo tempo, já foi esquecido. A fama também é como um vapor, a notoriedade é como um vapor, passa rápido. Irmãos, e a fé não é simplesmente um sistema que nos ensina a saber o que é certo e o que é errado. Às vezes nós tratamos a fé cristã assim, simplesmente como um sistema para dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas a fé cristã se propõe a responder o anseio que o homem carrega dentro do peito, o anseio pela eternidade que o leva a questionar o porquê ele está aqui. Quem realmente ele é? O sentido da vida está ligado à direção e o significado. É o motivo de se existir. Quando eu sei o motivo, eu encontro o caminho. Quando eu sei quem eu sou e quem Deus é, eu encontro o significado, o porquê eu estou aqui. A espiritualidade cristã, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, nos mostra qual é o sentido e o significado da nossa existência. E ela faz isso para que um dia, ao nos encontrarmos com o nosso Criador, nós possamos ter a certeza que nós não desperdiçamos um maravilhoso presente que Ele nos deu, chamado vida. Quando o autor fala quanta inutilidade, ele não está desprezando a vida. Ele apenas está nos alertando sobre o que de fato vale a pena e que a vida, de fato, é um presente que Deus nos deu. E a gente pensa, às vezes, que a principal preocupação que nós temos aqui na nossa história é obter o prazer e evitar a dor. E às vezes vivemos em função disso, de obter prazer ou evitar a dor. Enquanto, na verdade, o propósito, a maior preocupação da nossa vida é encontrar sentido para ela. Os consultórios terapêuticos estão cheios de pessoas procurando sentido e significado para vidas que muitas vezes estão vazias. Por isso, a perseguição da felicidade pela felicidade é o objetivo errado. Ser feliz não é um lugar onde se chega, mas uma forma como se caminha. Por isso, a busca desenfreada pelo prazer também ele é em vão, porque nós somos insaciáveis. Você nunca vai se satisfazer buscando prazer. Você não passa a ser uma pessoa feliz perseguindo a felicidade. Você se torna feliz e satisfeito vivendo uma vida com significado. E como eu encontro esse significado? Eu gostaria de pontuar duas coisas. A primeira delas, nós devemos olhar para o alto e saber que Deus continua reinando. Entender que Deus governa, Deus continua reinando e que nós somos limitados, que Deus, Ele é um Deus ilimitado, atemporal, embora nós sejamos escravos do tempo. Saber quando as coisas vão acontecer, isso mexe demais com a gente. Uma vez eu li um negócio muito interessante que diz: depressão, excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro. Nós somos escravos do tempo, enquanto nós temos um Deus que é atemporal, que governa todas as coisas. Achamos que temos o controle do tempo e das coisas, mas nós não temos o poder de controlar plenamente nada. O mundo não é um trem desgovernado. Mesmo diante de todo caos, mesmo diante de tanta maldade, o mundo não é um trem desgovernado. Quando nós olhamos para o alto
entendemos que temos um Deus que continua reinando. Desde antes do nosso nascimento até o momento da nossa morte, Deus está realizando os seus propósitos na história. Mesmo que a gente não seja capaz de entender completamente o que Ele está fazendo. Por isso nós precisamos, antes de tudo, descansar em saber que Deus continua reinando e a nossa vida é como um sopro, como um vapor. E se a gente tentar pegar, ela escorrega pelos dedos. E quando eu olho para o alto, eu preciso caminhar para essa segunda atitude, que é olhar para dentro de nós e enxergar o anseio pela eternidade que existe em nosso coração. Por isso o autor faz essa pergunta: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ao considerarmos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos ter essa perspectiva interior. E para a gente responder essa pergunta, nós precisamos saber que a vida é uma dádiva de Deus. Mesmo quando a gente olha para o sacrifício diário, quando a gente olha para o sofrimento, para as lutas, a gente pode pensar que esse presente é um presente, essa dádiva é um presente um pouco estranho. Mas se nós aceitarmos pela fé que a vida é de fato uma dádiva, um presente de Deus, e agradecermos a Deus pela vida, nós teremos uma atitude positiva diante das dificuldades, por exemplo. Porque, não se iluda, todos nós passaremos por algum tipo de dificuldade em algum momento. Mas quando nós aceitamos a vida de má vontade, como um fardo, nós perdemos as dádivas que vão aparecendo ao longo do caminho. E por isso, o sentido da vida está em uma coisa: alegrar-se em Deus, deleitar-se em Deus. Existe uma expressão que nós usamos muito que é viver para a glória de Deus. Mas eu gostaria de falar em se alegrar em Deus. Porque se você não tem uma compreensão exata de quem Deus é, talvez falar assim, viver para a glória de Deus pode parecer algo muito pesado. Viver para a glória de Deus é o quê? Significa obedecer a Deus. Como se a obediência fosse algo sacrificial e não pudesse ser algo prazeroso. Mas o viver para a glória de Deus é muito mais do que simplesmente obedecer por obedecer, mas se alegrar nele, deleitar-se em Deus. E quando a gente descobre isso, a gente descobre o sentido da nossa vida e descobre que a vida pode sim ser prazerosa, não somente no futuro, na eternidade, mas também no presente. Porque a nossa satisfação está em Deus e não nas coisas passageiras. Deus nos salvou para a eternidade, mas enquanto ainda estamos aqui na história, perseguimos ou perseveramos nos alegrando nele. E isso me faz o quê? Querer mais de Deus. Querer mais de Deus é se alegrar nele. E querer mais de Deus não é simplesmente entender que estamos unidos a ele. Porque a nossa união com Deus se dá por obra exclusiva e soberana dele. Quando ele envia Jesus Cristo para se sacrificar e abrir um caminho entre nós e Deus. Nós que estávamos separados, distantes de Deus, somos religados a ele através da obra de Jesus Cristo, por nós. Só que, se você pensa em Deus apenas como um legislador, como um juiz, se você pensa que Deus é essa figura, não importa o quanto você vai se esforçar para ser bom, para que você receba uma boa nota, uma boa avaliação desse juiz, você vai chegar à conclusão que você sempre vai ser uma decepção para ele. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus não é a sua régua moral. Embora isso esteja na moda, as pessoas gostam de criar o seguinte, definir, né, a palavra que está também na moda, cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? É aquilo que faz as coisas certas que eu faço, mas eu ignoro as coisas erradas que eu também faço.
como se o mundo fosse dividido entre bons e maus. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós aprendemos que todos nós somos maus. Aí, mas quando você entende quem você é, pecador, caído, aí você pensa o seguinte: Deus é apenas um juiz, um legislador. Aí eu vou entender que esse discurso de eu ser uma pessoa de bem, de fazer tudo que é correto, por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe para isso, eu sempre serei uma decepção para Deus. É claro que Deus, ele é rei e juiz. Mas se essa é a única forma pela qual você pensa em Deus, você pode até respeitar um Deus assim, mas você jamais vai se alegrar em um Deus assim. Você pode terminar no final da sua vida pensando em Deus como um velho solitário, rabugento, que não gosta de ser perturbado. Mas quando você se deleita na presença de Deus, sente o toque de Deus na sua vida, você quer mais de Deus. Assim como o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 2,3, vocês provam que o Senhor é bom. Observe, o apóstolo Pedro não fala, vocês sabem que Deus é bom. Não, ele fala, vocês provaram que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro está falando de uma experiência, de provar, de saber, não simplesmente que Deus é bom por aquilo que Ele se revela através das Escrituras, mas provar que Ele é bom através de um relacionamento sincero com Ele. Mas para a gente entender isso que o apóstolo Pedro disse, e de fato provar que Ele é bom, nós precisamos entender que Deus, Ele é Pai. Ele é muito mais do que um juiz, Ele é muito mais do que um legislador, Ele é Pai. E Deus, Ele não é como um pai. A Bíblia não faz uma metáfora de Deus como um pai, mas Deus, Ele é Pai. A paternidade de Deus não é uma metáfora, mas é uma realidade eterna. Talvez a sua experiência com paternidade não seja perfeita. Talvez você tenha, a sua experiência com paternidade seja de um pai abusivo, de um pai ausente. Mas Deus, Ele é o Pai perfeito que você sempre desejou ter, mesmo que a sua experiência com paternidade aqui na história tenha sido a pior possível. O fato de você buscar mais de Deus depende muito mais daquilo que nós pensamos acerca dele. Depende de você pensar que um relacionamento com Deus é algo digno de ser buscado. Se alegrar em Deus vai mudar a sua vida, vai te dar um propósito acima das coisas passageiras. Se alegrar em Deus vai te ajudar a, por exemplo, vencer as tentações, porque somos tentados o tempo todo a depositar propósito, sentido no prazer, nas coisas, e talvez para obter o prazer, para obter as coisas, quando essas coisas se tornam ídolos, porque bens materiais e o prazer por si só não são pecados, mas quando se torna um ídolo para nós, certamente iremos pecar para obter essas coisas. E nos afastamos de Deus. Mas quando nós nos alegramos nele, temos satisfação nele, nós seremos equipados para vencer as tentações, porque não depositaremos nessas coisas o nosso propósito. Se alegrar em Deus vai nos ajudar também a suportar o sofrimento, porque, não se engane, em algum momento da vida você vai experimentar perdas materiais, você vai perder pessoas, você vai se decepcionar, você vai perder relacionamentos. Todos nós experimentamos e ainda vamos experimentar perdas das mais diferentes naturezas. E se perdermos algo que colocamos o sentido da nossa vida, isso vai ser um problema. Mas quando nós nos satisfazemos em Deus, nos alegramos em Deus, nós seremos equipados para lidar com as perdas. Perdas que podem nos trazer tristezas, como talvez a pior das perdas, que talvez seja a perda de um filho. Podemos experimentar a tristeza mais profunda, mas não perderemos o sentido e o significado, porque a nossa fonte de alegria e satisfação está, antes de tudo,
em Deus e entendemos que tudo que temos na vida é um presente, é uma dádiva de Deus. Se alegrar em Deus nos ajuda a estimular o serviço. O trabalho não se torna um fardo, nem tampouco a razão da minha existência. Eu não vou nem para um extremo, nem para o outro, mas eu faço o que faço para a glória de Deus. Nos ajuda também a um testemunho vibrante. Testemunho cristão é o que, no meio evangélico, nós chamamos de santidade. Isso não vai ser um peso para a gente. Viver uma vida santa não é algo penoso, mas buscar uma vida de santidade, a despeito das nossas imperfeições, é uma resposta da alegria que temos em um Deus que é santo. E por eu me alegrar nesse Deus que é santo, eu quero ser santo também. E o meu paradigma de gente deixa de ser a minha régua moral e passa a ser Jesus Cristo, que foi o único homem que pisou nessa terra, que viveu a vida perfeita que eu e você não podemos viver. Por isso, encontrar o sentido verdadeiro, ou o único sentido para a nossa vida, implica conhecer primeiramente quem nós somos. Somos pecadores, merecedores da ira de Deus, por isso carentes da graça de Deus, e fomos salvos por um Deus que é Pai, que nos salvou por iniciativa dele, por amor dele, nos amou antes que nós fôssemos capazes de amá-lo. É o único que pode dar sentido à nossa vida, porque ele se entregou por nós. E o que de fato é mais importante na vida é se satisfazer nesse Deus, é ter essa compreensão e entender que a vida que vale a pena é uma vida abundante aqui na terra e eterna ao lado do Senhor. A vida foi dada por Deus, meus irmãos, para desfrutarmos dela. A vida é um presente de Deus. Mas quando nós vivemos distantes daquele que nos deu essa vida perde o sentido. Se alegrar em Deus é buscar a presença de Deus. É um relacionamento de mão dupla. Por exemplo, se alegrar em Deus é estar aqui no domingo à noite reunido, feliz. Entendendo que o Senhor, ele se revela através do quê? Da sua palavra. Ele habita onde? Na igreja, na comunhão dos santos. Então, toda vez que a igreja se reúne e a palavra de Deus é proclamada, o que está acontecendo, o que está sendo proporcionado para mim e para você é um encontro real com esse Deus. E se eu me alegro nesse Deus, eu tenho a compreensão que quando eu estou aqui, está sendo proporcionado a mim um encontro real com esse Deus, não há nada mais importante na minha agenda da semana do que esse encontro. Quando a vida aqui não tem sentido, nós perdemos o caminho da vida eterna. Quando Deus não é o sentido da nossa vida, nós perdemos a direção do céu. Por isso, o que eu gostaria de concluir com vocês nessa noite é dizer que o homem que experimentou o ápice de tudo aquilo que o mundo pode oferecer a qualquer ser humano, o homem que teve toda a sabedoria, teve poder, teve dinheiro, o homem mais poderoso que pisou nessa terra, no auge da sua maturidade, chega à conclusão de que a vida é um vapor, que tudo é vaidade. E quando a gente olha para as coisas do mundo e enxerga que tudo é vaidade, tudo é um vapor, que se eu tentar agarrar, isso vai vazar pelos meus dedos. Mas eu olho para o alto, vejo um Deus que continua reinando, e olho para o meu coração e enxergo esse anseio pela eternidade, eu encontro o real sentido da minha existência. E eu sou equipado a desfrutar, sim, de todos os prazeres, de tudo aquilo que a vida pode proporcionar de bom para mim, porque a minha fonte principal de alegria é Deus. E tudo aquilo que eu posso usufruir aqui é presente, é dádiva desse Deus. Por isso, viver para a glória de Deus, se alegrar nele, se satisfazer nele, é o real sentido
da nossa vida. Talvez você tenha vindo aqui e não tenha encontrado, não soubesse o real sentido da sua vida. Talvez você tenha vindo aqui e sempre tenha depositado o significado da sua existência na sua carreira, em relacionamentos. E talvez você já esteja cansado, assim como o autor de Eclesiastes diz. Cansado de tanto trabalho, você se sente fadigado. Mas nós olhamos para Deus e vemos um Deus que envia Jesus Cristo e diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Vamos orar?